Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro Henrique Sanches aqui, tá bom? Vamos hoje também uma aula bem pontual. Eu gosto das aulas bem pontuais, bem específicas. Vamos conversar hoje sobre o seguinte tema. Quantas faltas eu tenho que ter? Quantas advertências eu tenho que ter? Quantas suspensões contratuais eu tenho que ter para gerar uma justa causa? Né? Se você passa por isso, se você receber uma advertência hoje ou uma suspensão, a dúvida é a seguinte: qual é a consequência disso? Recebi uma advertência hoje, professor, uma suspensão hoje. Como é que funciona essa situação nesse caso? Eu vou receber uma justa causa, eu vou ser mandado embora? Como funciona essa situação? Tá certo? Então, me acompanhe nessa videoaula. E também assim, acompanhe integralmente, tá, pessoal? Porque é importante que você veja todos os detalhes. Às vezes você passa a parte da aula e você acaba perdendo aqui alguns pontos, tá bom? Vamos lá então, jovens? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Ó, quando eu falo o empregador, ele possui um poder de direção da empresa, né? O empregador pode direcionar a empresa quando ele bem entender. Como assim direcionar, professor? Ele pode hoje abrir a empresa, amanhã não abrir. O empregador pode, o empregador, patrão, pode fazer isso. O empregador pode me dar ordens, ó, faça aquilo outro, né? E além disso, o empregador, desse poder de direção, esse poder diretivo do empregador, ele possui ainda o poder de dar uma advertência, ou uma suspensão, ou até mesmo uma justa causa. Ele pode fazer isso, professor? Pode, né? O empregador não pode dar um tapa na cara, isso não pode fazer, mas esse tipo de punição ele pode fazer. São 3. A mais fraca, a mais simples é a advertência, que eu já vou explicar o que é. A intermediária é a suspensão e a mais forte, né, a mais rústica, a mais brava de todas é a justa causa. Tá certo? Beleza. Ó, quando eu falo isso, o empregador tem uma série de obrigações. O empregado, perdão, o trabalhador, né? O trabalhador tem uma série de obrigações. Coloque tá aí na sua tela ali, ó. Ele tem uma série de obrigações, deveres, né? O empregador ele pode aplicar penalidade para manter a ordem no trabalho, evitando abusos, né? As penalidades são limitadas para evitar, de forma arbitrária, evitar que o empregado utilize. Então veja, o empregado tem uma série de obrigações, umas séries, né? Então, por exemplo, o empregado pode chegar embriagado na empresa? Não. O empregado pode faltar no trabalho? Não. Né? O empregado pode fumar em um local que não pode fumar? Não. O empregado pode se negar a cumprir uma ordem? Não. Tem uma série de coisas que o empregado não pode fazer. E se ele assim o fizer, vai gerar uma consequência para ele, vai gerar uma punição para ele, né? E ali o empregador tem a escolha de dar uma advertência, de dar uma suspensão, ou até mesmo se for uma justa causa, certo? Ele pode escolher, né, qual que ele vai dar, se é esta ou se é aquela. Vamos por parte então? Então vamos por parte da punição mais simples, que é a advertência. O que é a advertência? Coloque aí, por favor, no seu quadro ali, ó, por gentileza. Ó. Advertência é essencialmente um aviso do empregado. Ele será informado de que, se abusar de seus direitos e não cumprir seus deveres, seu contrato de trabalho poderá ser rescindido por justa causa, caso não mude o seu comportamento. É uma medida meramente educativa. Então veja bem, a advertência, eu digo assim, que é quase se fosse um toque. Ó, não repita isso. Como? Dá um exemplo, professor. Por exemplo, um empregado que chega atrasado. Veja, chegar atrasado dá justa causa? Como regra geral, não. Mas pode dar uma advertência. Ó, cara, não faça mais isso, tá? Não é legal. O empregado foi pego fumando em ambiente que não pode fumar. Né? Ah, professor, ele foi jovem, foi juvenil. Né? Dá uma advertência para ele, posso? Dá. Uma advertência, como se fosse, ó, cara, se liga, né? Não faça mais isso. Como se fosse até aqui, ó, exclamação, né? Ó, não faça isso. Se fizer isso, pode gerar como consequência uma justa causa. Para, né? Porque se um dia esse cara entrar com uma ação trabalhista contra a minha pessoa, eu posso provar. Falar assim, aqui, ó, tá aqui, ó, juiz. Eu sempre dei advertência para ele. O Pedro chegava atrasado, eu advertia. O Pedro não usava IPIs, eu advertia. É como se fosse um se liga, se toca, né? Nesse sentido. Essa advertência, pessoal, ela pode ser realizada de forma escrita ou verbal. As duas formas estão corretas. Como assim, professor? Escrita. Escrita você vai assinar. Tá aqui, ó. Eu estou te advertindo nessa data e você assina o documento. Destaca-se um ponto importante. Essa advertência não fica na sua CTPS. Essa advertência não fica registrado nos seus documentos
né, de contratação. É só um documento, é só para formalizar, serve só para isso. Você vai lá e assina. Professor, eu me recuso a assinar tal documento. Eu posso fazer isso? Pode, ninguém é obrigado. O empregador não vai pegar sua mão para assinar. Aí ele pode pegar 2 testemunhas. Chega, por exemplo, chega atrasado hoje. E realmente chega atrasado para gravar aqui hoje. Chega atrasado, uma advertência. Eu não vou assinar advertência não, tudo bem. Pega ali o funcionário, o Flávio, pega o funcionário o João, fala assim, ó, o Pedro se negou a assinar advertência. O Flávio e o João, vocês viram? Não, a gente viu, chegou atrasado e tal. Beleza, então assina aqui, ó, que o Pedro foi advertido e mesmo assim ele não assinou a advertência. Beleza, ok. Tá valendo? Tá valendo. Mas eu repito, não fica registrado, né, nas TPS. É só um documento que está lá. Se um dia vier uma ação trabalhista, eu comprovo. Está aqui a advertência, dei para ele. Mas também pode ser verbal, tá? A verbal nem fica registrado. Né? Então, por exemplo, a verbal pode ser... A verbal, você tem uma forma certa? Não. Né? A verbal, lógico, não pode ser feita em público. Né? O ideal é você fazer advertência. Fala, Pedro, pô, chegou atrasado, hein? Estou se divertindo, hein? Não chega mais atrasado. Isso é advertência verbal? Sim. A verbal não fica registrado em nada, né? Não tem nenhum documento. Mas está lá. Foi registrado. Foi feita a advertência? Foi, verbalmente. É uma advertência? Sim. Tudo bem? Então a advertência é, se toque, não faça mais isso. Mas a dúvida é o seguinte, professor, quantas advertências pode gerar uma justa causa? Né? Eu já adianto para vocês, não tem um número mínimo nem máximo de advertências. Tá? Eu sei que vocês já viram algumas falácias, algumas reportagens da mídia e tal, que falava, olha, 3 advertências geram uma justa causa. Mas isso não existe, tá? Pode pegar agora a CLT ali agora, né? CLT, e ler toda ela. Não vai ter nada disso. Não tem. Professor, mas quantas advertências pode gerar uma justa causa? Depende. Né? Normalmente, na prática, não, eu repito, normalmente, na prática, 3 advertências pode gerar uma justa causa. Mas não é regra. Né? Professor, eu posso ajustar a causa direto? Já adianto que sim. Tá? Para que servem então essas advertências, professor? Por quê? Eu recebi hoje uma advertência e para que serve essa advertência? Serve o seguinte, meu caro. Porque, veja, essa advertência mostra a boa-fé da empresa. Mostra que se um dia você entrar com uma ação trabalhista pedindo dano moral ou algo assim, eu falo, excelência, tá aqui, ó. Eu sempre adverti o Pedro. Né? Adverti ele no mês de agosto, mês de outubro, mês de fevereiro. E aí depois não teve jeito. Dei a justa causa para ele. Veja como mostrou uma boa-fé do empregador, não mostrou? Mostrou que o empregador tentou. Chega assim, ó, juiz, eu tentei colocar ele nos trilhos. Adverti, chegava atrasado, fumava no qual não podia fumar. Tentei, mas não consegui. Serve só para isso. Né? Isso sim pode gerar uma justa causa. Tá bom? Então, deixa eu passar a câmera aqui, ó. Deixa eu passar a câmera. Então é o seguinte, meus caros. Isso é muito importante saber por enquanto. Né? Então eu perguntei, a dúvida de hoje é advertência, suspensão e justa causa. Né? Quantas advertências, a minha pergunta é essa, quantas advertências geram uma justa causa? Não tem número mínimo nem máximo. Se você receber uma advertência hoje, tá ok. Se eu praticar um outro ato amanhã, pode gerar justa causa? Pode gerar. Mas, se eu já recebi uma advertência, não cabe justa causa. Né? Se o empregador me deu uma advertência porque eu fumei na empresa, ok. O senhor pode mudar amanhã e dar uma justa causa? Não, já deu advertência. Tá? Então não tem número mínimo nem máximo, mas já é ó, cara, se toca, se liga, não faça mais. Beleza? Ok? É comum ter advertências, né? O cara trabalhar na empresa há 10 anos, vai ter advertência. Então a advertência é tranquila, é só repito, cara, não faça mais isso. Se toca, não faça mais isso. Beleza? Tudo bem? Ok. Partimos então agora para a segunda penalidade, a suspensão do contrato. Aqui é mais pesado. A suspensão está no artigo 474. Acompanhe comigo aqui, por favor, o artigo, rapidinho. Diz assim, a suspensão do emprego por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Vamos lá, jovens. A suspensão, o que é? A suspensão, o empregador te manda embora por um tempo. Você fica em casa, não recebe salário. Você vai ficar em casa por até 30 dias. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 20. O máximo é 30 dias. Eu fico em casa
sem receber salário. Professor, se for mais 30 dias, né? Se for mais 30 dias, cabe rescisão indireta do trabalho. Então, se o empregador me dá uma justa-causa, uma suspensão de 6 meses, não pode. O máximo é 30 dias. Beleza? Por enquanto? Show. Tá, professor, a suspensão é isso. Ele é obrigatório dar advertência depois da suspensão? Não. Vou dar alguns exemplos, pode ser? Então, assim, ó. O empregado chegou atrasado hoje. Dou uma advertência. Chegou atrasado outro dia. Eu falo, nossa, vou lá e dou outra advertência. Chegou atrasado o terceiro dia. Eu penso, meu Deus do céu, que empregado... Sabe uma coisa? Eu já vou aumentar a pena dele. Vou dar uma suspensão do contrato. Posso. Suspendo o contrato dele. Por 30 dias, fica em casa sem receber, né? Porque se ficasse em casa recebendo, todo mundo queria uma suspensão, né? Imagina um sonho, eu vou para casa, não recebo nada, né? Eu recebo, né? Então eu não recebo nada, tá? Mas também é possível uma outra situação. Pensa comigo assim, ó. O empregado foi pego roubando na empresa. Eu chego lá, eu sou empregador, penso, nossa, ele foi pego roubando. Ele roubou só R$100. Ah, é pouquinho, ele é um bom funcionário, está com uma crise em casa mesmo, está passando por um momento difícil financeiro. Eu vou dar uma suspensão para ele. Posso. Tá? Posso dar uma suspensão direta. Se eu interpretar que é uma pena um pouco mais rígida, né, que requer uma pena um pouco mais rígida, não é mais um toque, a pena um pouco mais rígida, eu dou a suspensão. Tá bom? Então precisa dar advertência. Para dar suspensão, posso dar advertência, posso dar suspensão, posso dar uma, né? O que eu não posso fazer é dar as duas. Como assim, das duas penalidades? Chegou atrasado, advertência e suspensão. Não, é uma ou outra, tá bom? Beleza? Ok. Além disso aqui, pessoal, cadê aqui? Vamos ver aqui. Ó, também aqui, ó, meu Deus do céu, perdão, tá aqui, ó. Também não tem números mínimo nem máximo de suspensão para gerar justa causa, tá? Porque nós conversamos aqui até agora sobre isso, né? Professor, quantas faltas, quantas suspensões que gera justa causa? Também não tem número mínimo. Eu posso dar uma advertência, eu posso dar uma suspensão e depois dar justa causa? Pode. Né? Professor, mas quantas suspensões geram justa causa? Não tem número mínimo. 3, 4? Não tem. Né? A advertência pode ser gerada pode ser uma advertência, uma suspensão e depois a justa causa. É possível? Sim. Posso aplicar a justa causa direto? Sim, posso aplicar. Tá certo? Tudo bem? Beleza, show de bola. Então, a advertência é um toque, a suspensão é uma pena um pouco mais rígida. Além disso, pessoal, tá aqui, ó, já adiantei para vocês, né? Multa, né? O empregador me dar uma multa financeira por chegar atrasado, por fumar em um ambiente que não pode fumar, por roubar. Ele pode me dar uma multa nesse caso? Não, tá? O máximo que é possível nos contratos de atletas profissionais. Aí sim é possível dar uma multa, né? Multa de 1 milhão, 10 milhões, né? Tivemos recentemente um jogador que usou uma camisa de outro time, levou uma multa. Ok. Né? Multa em pecúnio, em dinheiro. Trabalhador, regra geral, não pode receber multa. Tá certo? Tudo bem? Ok. Vamos agora para o finalzão, né? Justa causa. Né? Vamos agora responder a indagação. Né, que a indagação é quantas advertências, suspensões geram uma justa causa. E eu já deixo bem claro, não tem número mínimo nem máximo. Eu posso dar uma advertência, eu posso dar uma suspensão e eu posso dar uma justa causa. Por coisas distintas. Olha só, vou dar um exemplo que fica bem fácil. Ó, chegar atrasado. Melhor, antes disso, né? Antes disso. Destaco aqui, ó, que para justa causa tem que ter uma razoabilidade. A justa causa é a pena mais bruta que nós temos, né? Mais rústica que nós temos, mais forte, mais punitiva. A justa causa mexe, né, com o empregado. Neste caso aqui tem que ter uma razoabilidade. Vou dar um exemplo. Cheguei atrasado um dia. Nunca cheguei atrasado, cheguei um dia atrasado. Né? Pneu do carro furou. Cabe justa causa? Sim ou não? Não, né? Você não é um gênio, nem um expert para saber que não cabe justa causa. Pô, chegou atrasado um dia, cara. Pelo amor de Deus, né? Nunca chegou atrasado, não cabe. Foi pego um dia lá fumando no local que não podia fumar. Não, né? Também não cabe. Né? Veja, tem que ter uma razoabilidade. Professor, mas então você quer dizer o seguinte, se eu chegar atrasado nunca vai dar justa causa? Não, aí não é bem assim. Professor, mas então eu posso chegar atrasado um dia e dar justa causa? Dou. Tem que ser sempre razoável. Vou dar um exemplo, ó.
Pensa comigo assim, sou um médico em um grande hospital e eu cheguei atrasado. E quando eu cheguei atrasado, eu estava com a chave do laboratório no meu bolso. E por esse atraso, de meia hora, 2 horas ou 1 hora, o que for, causou a morte de 3 pacientes. Olha que pesado. 3 pacientes morreram por esse meu atraso. Por exemplo, eu sou o chefe do laboratório, tô com a chave, cheguei atrasado, não avisei ninguém, cirurgia, morreu 3 pessoas. É razoável justa causa? Acho que sim, né, pessoal? Muito razoável. Né? Então, sempre tem que ser visto dessa forma. Tá? Tem que ver se é razoável, proporcional essa conduta. Né? Por isso que é interessante sempre fazer esse caminho. Dar uma advertência, dar uma suspensão e depois uma justa causa. Mas veja, esse caminho não é obrigatório, eu posso tirar direto de justa causa. Né? Por exemplo, fumar. Se eu for só um cigarrinho um dia. Mas se ele foi pego fumando em uma escola infantil? Pô, ele já é mais pesado, não é? Muito mais pesado. Uma coisa é fumar dentro de um local. Ou ele fumou dentro de um ambiente que pode causar a explosão da empresa. Pô, muito justa a justa causa. Compreenderam isso? É razoável. Tá certo? Além disso, pessoal, antes de passar aqui para frente, quase acabando já, tá? Fique tranquilo aí. Outro ponto importante, pessoal. Vem pra cá? É pra cá, né? Outro ponto importante. Ó, não vá pensar diferente, que é o seguinte. O empregador, pela conduta que você pratica, o empregador tem que apresentar uma punição para você. Explico. Se você hoje chegou atrasado e ele te deu uma advertência hoje, foi para casa, eu vou te dei uma advertência, não chega mais atrasado. Depois de um tempo eu penso e falo, eu quero mudar da advertência para suspensão. Posso? Não, não posso. Se eu dar advertência, é advertência. Um exemplo do médico, que eu dei aqui mais cedo, né? O médico chegou atrasado, causou a morte de 10 pacientes porque ele estava com a chave do laboratório. O empregador aplicou uma simples suspensão. O empregador pode se arrepender e dar uma justa causa? Não. Se deu suspensão, é a suspensão, tem que ser. Não pode mudar depois. Tá certo? Tudo bem? Então, é a advertência, a suspensão ou a justa causa. Não tem ordem aqui. Mas o bom, para mostrar uma boa fé do empregador, é que tem esse caminho aqui feito. Advertência, suspensão e gerar justa causa. Tá bom? Tudo bem? Por fim aqui, para acabar, quem ficou aqui até agora na aula de hoje, né? Conversar aqui, meus jovens, sobre a questão de algumas dicas, tá? Primeiro ponto importante. A justa causa, daqui ó, reverter na justiça, não assinar demissão na pressão. Tem muito empregador por aí, empregador safado, né, empregador ali, o que ele faz? Ele obriga você a assinar a demissão. Como assim obriga? Por exemplo, você é pego fumando, você é pego bebendo no trabalho ou chegou atrasado. Ele fala, ó Pedro, vou te dar uma justa causa. Fala, não, justa causa não. Aí ele fala, tudo bem, então pede para sair da empresa. Não caia nessa pressão. Se o empregador acha justo a advertência, a suspensão ou a justa causa, me dê a justa causa. Mas não peça para sair. E é comum ter isso, tá? Por exemplo, o empregado é pego roubando. O empregador chama ele no RH e fala, ó, é o seguinte, cara, peguei você roubando, hein? Então, nesse caso aqui, pede para sair da empresa, senão eu vou te dar uma justa causa. Seja firme. Pode me dar justa causa. Tá? Pode me dar justa causa. Por quê? Né, eu não vou pedir demissão, você que está aplicando justa causa. Né? Ou me manda embora sem justa causa. Mas é muito comum essa pressão, não caia nessa pressão. Por que eu digo isso? Porque é possível reverter essa justa causa. A justa causa tem uma série de requisitos. Você tem uma videoaula minha aqui sobre requisitos para aplicação da justa causa. Tem bastante coisa lá nessa aula. E para aplicar a justa causa tem que ser razoável, conversamos aqui. A justa causa tem que ser de forma imediata, não pode ter discriminação, tem uma série de requisitos. Né? Vou até colocar aqui, igual os youtubers fazem, né? Colocar aqui a videoaula sobre requisitos. É uma série de requisitos para aplicar a justa causa. Então, se esse empregador está te ameaçando de mandar embora por justa causa, deixa aplicar a justa causa. Depois, se você procurar um advogado, e se for o caso, você vai lá e aplica nessa situação uma ação para reverter a dispensa de com justa causa para sem justa causa. Por exemplo, a dispensa não foi razoável. Cheguei atrasado um dia só. Causou mal a ninguém.
ele quer mandar embora por justa causa. Se o empregador te mandar embora, você pode entrar com uma ação depois pedindo a reversão de com justa causa para sem justa causa. Muda muito os direitos, tá? Só título de exemplo, com justa causa você só vai receber um direito, basicamente, só o saldo do salário, tá bom? Adianto ainda que a justa causa não fica registrada na CTPS, tá? Não fica registrado nem a advertência, nem a suspensão e nem a justa causa, tá? A CTPS aqui é blindada, não fica nada aqui na CTPS. Tanto é que se ficar, cabe dano moral. Certo? Show de bola? Beleza? Nós conversamos aqui então o seguinte, a dúvida é a seguinte, quantas faltas, quantas advertências que podem gerar justa causa? Já falei com vocês que não tem regra para isso. Eu posso receber uma advertência, eu posso receber uma suspensão ou eu posso receber uma justa causa, né? Elas não são vinculadas. Na prática, eu sempre indico isso para os meus clientes, empregadores, eu falo, ó, dê uma advertência, uma, duas, dê uma suspensão e depois uma justa causa. Ou dê uma advertência, duas, três e depois uma justa causa. Mas não é regra. Eu posso aplicar justa causa direto. Como, por exemplo, falei com vocês, um empregado que faltou e causou a morte de alguns pacientes no hospital. Justa causa, direto. Tá certo? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado.